Alvíceras, ou seja, boa notícia. Tite muda o time do Flamengo e volta para o esquema 4-4-2. É claro. Vou fechar o vídeo para falar sobre as diferenças gritantes entre Flamengo e Corinthians no que diz respeito às dívidas. Os dois clubes mais populares do país são também aqueles que mais arrecadam. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, ele sai do 4-3-3, vai para o 4-4-2. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje, nação, tem a velha história da mídia paulista chorando em comparação com o que fizeram Corinthians e Flamengo. Sempre a mesma história, hein? Tem também o Flamengo com nova escalação para enfrentar a Red Bull. 4-4-2 voltou. Enfim, mitos, tem muita coisa interessante. Fica comigo aí até o final, ok? Os créditos para deixar o vídeo mais dinâmico vou deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que estão na própria descrição do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilha pra geral aí. Vamos engarrar de novo aqui, tá bom, nação? Bora pro conteúdo, né? Vamos lá. Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz e Bruno Henrique e Pedro na frente. Alvíceras, ou seja, boa notícia. Tite muda o time do Flamengo e volta para o esquema 4-4-2. É claro que o Arrascaeta vai fazer muita falta, deve voltar no jogo contra o Palestino na próxima terça-feira, mas essas mudanças apontam para um time mais competitivo num terreno em que o Flamengo vem sofrendo ultimamente. Basta lembrar que no ano passado o Flamengo tomou um 4-0 com o Mosquera arrebentando naquela partida. E essas mudanças começam já de forma importante lá de trás. Léo Ortiz é um zagueiro com um passe muito melhor do que o do Fabrício Bruno. Uma saída de jogo muito melhor do que a do Fabrício Bruno. Isso indica um time que vai propor o jogo desde lá de trás com mais qualidade, tá? O Léo Ortiz, além de ser um grande zagueiro, é um jogador que tem uma saída de bola, como eu disse, muito mais qualificada em relação ao Fabrício Bruno. Ou seja, um time que vai propor o jogo desde lá de trás com muito mais qualidade. Em contraponto, o Flamengo vai ter um problema pelo seu lado direito, que é o Wesley. Por ali deve jogar o Vitinho, tá? Então é muito importante que o Flamengo tenha cuidados ou alguém auxilie o Wesley na marcação. Esse alguém pode ser o Igor Jesus, né? Porque o Flamengo entra em campo com dois cabeças de área. É a melhor formação possível para enfrentar o Red Bull Bragantino, tá? O Tite vai liberar seus dois laterais, vai guardar mais, segurar mais o Ayrton Lucas, pode ser, e liberar mais o Wesley pelo lado direito. Nesse tipo de armação tática, jogando no 4-4-2, e aí a gente vai ver ao longo da partida se é um losango no meio de campo, aquela coisa toda, é muito importante que os laterais ultrapassem bastante. Então o Flamengo povoa mais o seu meio de campo, com Alan e Igor Jesus, e pode ter os dois laterais subindo bastante. É claro que eles vão participar ali do processo de saída de bola, mas de repente ele pode trazer o Alan para ser um jogador, ou o Igor Jesus para ser um jogador, para jogar no meio dos zagueiros no primeiro momento, para ajudar no processo de saída de bola. Isso deve otimizar muito Gerson e principalmente De La Cruz, dois jogadores que vão ter mais liberdades para atacar. E a grande notícia para mim é a escalação do Bruno Henrique perto do Pedro. Bruno Henrique não jogando como um ponta pelo lado esquerdo, mas sim como um atacante mais perto do Bruno Henrique. Da forma como ele atuava, por exemplo, com o Gabigol no mágico ano de 2019. 2019 deve ser em campo desde 12 de dezembro do ano passado, na derrota por 2-1 para o Internacional. Quero fechar o vídeo para falar sobre as diferenças gritantes entre Flamengo e Corinthians no que diz respeito às dívidas. Os dois clubes mais populares do país são também aqueles que mais arrecadam. O Flamengo há 3 temporadas ganha acima de 1 bilhão de receita por ano. O Corinthians conseguiu atingir essa meta na temporada de 2023. Mas, quando o assunto é dívida, não há comparação. O Flamengo fechou a temporada passada com apenas
48 milhões de reais de pendências. Desses 48 milhões, nenhum centavo é de dívida bancária. Já o Corinthians está perto de 2 bilhões de reais de dívidas. Para ser mais preciso, 1 bilhão 960 milhões de reais. Uma baita grana em dívidas bancárias, e as dívidas a curto prazo, aquelas que precisam ser pagas em no máximo um ano, equivalem a mais ou menos 400 milhões de reais. Só para completar sobre as dívidas do Corinthians, 1 bilhão 260 milhões são dívidas do clube, outros 703 milhões são dívidas relacionadas ao estádio. E é especialmente por causa disso que Flamengo e Corinthians se colocam numa situação extremamente diferente, em que o Flamengo é capaz de ter a maior folha salarial do país sem atrasar nem sequer um centavo e ser extremamente competitivo dentro de campo. Já o Corinthians tem uma das 5 folhas mais altas do país, mas não consegue ser competitivo há bastante tempo. Para piorar, atrasa esses pagamentos de salários, direitos de imagem, perde jogadores de graça, vê vários dos seus atletas entrarem na justiça e o bolo de processos vai aumentando e garantindo ainda mais problemas ao timão a médio e longo prazo. Hoje a diferença financeira entre ambos é gigante, extremamente favorável ao Flamengo em detrimento do Corinthians. E você, o que pensa sobre o tema? Bom, mas em primeiro lugar é bom deixar claro que o Flamengo não está só muito acima do Corinthians por causa da questão do estádio, não. É claro que o estádio negligencia muita receita do Corinthians, ponto. Agora, não tem como comparar marca com marca. A marca Flamengo é a maior marca do continente. Então, mesmo que não tivesse o estádio ali, não tem como o Corinthians se comparar ao Flamengo. É bom deixar isso claro também, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Bora seguir aqui, nação. 2 volantes, o Alan e o Igor Jesus. Agora, o meu questionamento... sobre a lateral direita. O Varela, ele sentiu problemas físicos ainda no jogo contra o Amazonas. Antes do jogo contra o Amazonas, ele sentiu um incômodo muscular. E para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, ele não deve entrar em campo por conta disso. E quando eu digo não deve entrar em campo, não deve nem ser acionado durante a partida, pensando no jogo de terça contra o Palestino, um jogo extremamente importante para as pretensões. Em relação à zaga, a pergunta que eu faço é, gente, se tá poupando o Fabrício Bruno pela sequência de jogos, por que não poupou contra o Amazonas? Era o jogo perfeito para o Léo Ortiz jogar, ganhar ritmo de jogo. Aí você vai botar o Léo Ortiz para jogar em Bragança Paulista contra sua ex-equipe, um jogo extremamente rápido, veloz. Tudo bem, o Léo Ortiz está bem fisicamente, mas custava ele mudar o planejamento, botava o Fabrício Bruno para ser preservado contra o Amazonas, Léo Ortiz de titular contra o Amazonas, um jogo bem mais fácil, bem mais tranquilo, o apoio da torcida. Seus mitos, agora eu quero saber a opinião de vocês. E olha, 4-4-2, eu adoro esse esquema aí, lógico que tem as lembranças de 2019, mas sinceramente, pô, esse esquema posicional eu odeio. Quero saber a opinião de vocês. Ficando por aqui, não se esqueçam de mim não, tamo junto e é nóis.